Troquei o meu marido porque ele perdeu o emprego, só que eu não esperava que isso fosse acontecer. Bom, atualmente eu estou com 29 anos e estava casada há 7 anos. E quando eu conheci o meu marido, nós dois ali trabalhávamos, né, e construímos a nossa vida juntos. Só que após 1 ano de casados, eu acabei engravidando e como ele ganhava muito bem na empresa onde ele trabalhava, ele pediu que eu ficasse em casa cuidando dos nossos filhos, né, e que eu não teria que me preocupar porque ele conseguiria manter a casa e os meus gastos. Afinal, eu sempre fui de me cuidar muito, sempre gostei de ir ao salão toda semana para lavar e hidratar os cabelos, fazer as unhas, cílios, né? De fato, eu sempre fui muito vaidosa. E ele até então, né, desde quando ele prometeu isso, ele cumpriu. Manteve tudo ali sem ao menos eu ter que pedir para ele. Passou ali mais alguns anos, eu tive o nosso segundo filho e tava tudo bem. Acontece que quando foi em 2022, ele perdeu o emprego porque a empresa passou ali por uma instabilidade muito grande e teve que demitir alguns funcionários e ele foi um desses. E nós ficamos em choque, só que eu pensei comigo, né? E com a experiência que ele tinha, logo ele conseguiria algo no mesmo nível, né? Só que não foi assim. Nós ficamos bem por 2 meses, né? Com o acerto que ele recebeu e como ele não conseguia nenhum emprego como o anterior, ele acabou aceitando o que veio pela frente. E esse emprego que ele aceitou ganhava menos da metade do anterior. E foi nesse momento que ele chegou até mim e pediu, né, se eu poderia cortar os meus gastos com o salão por enquanto, até ele conseguir voltar para a área dele e tal, e no início eu concordei. Só que o fato de não poder mais fazer o cabelo toda semana, unhas, cílios, enfim, me cuidar, começou a me incomodar. E foi quando eu já com a intenção de encontrar outro para me bancar, entrei em um site ali de bate-papo, né, de relacionamento, e conheci quem eu pensei assim que mudaria a minha realidade naquele momento. Nós morávamos na capital de São Paulo e esse cara que eu conheci morava no interior de Mato Grosso. E ele, sinceramente, era lindo. E aparentemente rico, né? Um fazendeiro rico. E ali ele já começou a me mandar dinheiro pra fazer unha, cabelo, cílios. Sempre que meu marido perguntava de onde estava vendo esse dinheiro, eu falava que estava fazendo venda de produtos online ali. Até que passados 2 meses, né, conversando com ele me mandando dinheiro, ele me chamou pra morar com ele. E eu, toda iludida, não pensei 2 vezes. Eu fui embora de casa deixando meu marido e os meus 2 filhos de 6 e 3 anos pra trás. E eu só fui. Ele comprou a passagem pra mim e quando eu cheguei na cidade, tinha até um motorista me esperando. Fui com esse motorista, né, até a fazenda e, cara, pensa numa fazenda maravilhosa. Eu tava encantada. E ele ali, fazendo tudo pra mim. Só que a minha alegria, ela durou pouca. Após 2 meses morando com ele e sem, assim, nem me importar pra minha família, que inclusive o meu marido, nesse período, com raiva ali da minha atitude, já tinha me mandado o divórcio e eu, sem nem pensar 2 vezes, assinei abrindo mão de tudo que conquistamos e da guarda dos nossos filhos. Eis que após esse período chega um senhor todo invocado, assim, de surpresa no sítio. E esse senhor não era ninguém mais, ninguém menos que o dono do sítio. Sim, o meu príncipe encantado era o caseiro. Nossa, esse dia eu briguei feio com ele. E quando eu fiz isso, ele simplesmente jogou minhas roupas na mala novamente e falou que não queria mais saber de mim, porque eu era muito interesseira e estava dando gastos demais. E simplesmente pediu pro motorista, né, do sítio me levar pra rodoviária de volta e comprar a minha passagem. Cara, quando ele fez isso eu chorei e pedi desculpas, mas ele não quis mais saber de mim. Quando eu cheguei na minha cidade, eu me vi perdida, também envergonhada. E foi quando eu liguei pro meu pai. O meu pai, mesmo com raiva de mim, né, ele foi me buscar e me acolher. Eu tentei conversar com o meu ex, ele não quis mais saber de mim e eu também não consegui a guarda dos meus filhos, né, tendo em vista ali que eu os abandonei. Mas sinceramente, os meus filhos estavam melhor com o pai, porque mesmo em um emprego inferior, ele fazia de tudo por eles. E hoje, eu sigo aqui, morando com os meus pais ainda. Os meus filhos, eles ficam comigo a cada 15 dias. O meu ex-marido já arrumou um novo emprego ganhando bem mais do que o que ele trabalhava antes, quando nós tínhamos uma vida boa, e já está com outra mulher. E atualmente eu estou trabalhando de atendente na mercearia aqui do meu bairro. E hoje eu sei, sabe, eu sei que eu mereço tudo isso. Eu não dei valor à minha família, eu quis colocar o dinheiro e os luxos na frente, e hoje eu tô sem luxos e sem a minha família. E é isso.